no concurso. 800? 800 pessoas, tivemos muitos inscritos e 800 pessoas tiraram o primeiro lugar, ou seja, 800 pessoas gabaritaram a prova para 4 vagas, para servir café, para tirar o lixo, para tirar xerox, ou seja, dos mais diversos níveis. Né? A gente não fica sabendo disso, sim, né? Sim. Mas é no mínimo curioso. E aí foram contratadas as 800? Não, sim, eram 4 vagas, eles passaram por um segundo concurso que foi o sorteio das pessoas, para quem iria se candidatar. Pô, e aí o nível de estresse, como é que fica, hein? Eu passei em igualdade de condições e fui sorteado. Exatamente, você cria um segundo estresse. Aí sim, aí eu tenho que ir pro psicólogo. Aí eu vou ter que, de alguma forma, trabalhar essa questão do meu estresse, por quê? Só que aí também tem os riscos. Se você entra num concurso que é nível fundamental, né, ensino fundamental, aonde tinham, eu não vou precisar o número porque eu não me recordo, mas muitas pessoas inscritas de todos os níveis, era bem possível que as pessoas pudessem ter uma grande quantidade de pessoas colocadas já no sentido de terem uma colocação de primeiro lugar, que foi, neste caso, que foram 800 pessoas. Então, quem está ali na chuva pode correr o risco de se molhar. Já em cargos que concorrem a terceiro grau, como, por exemplo, um procurador da República, normalmente sobram vagas, porque é um concurso mais exigente, é um concurso direcionado a pessoas formadas na área de ciências jurídicas e sociais, e normalmente o procurador da República sobram vagas, procurador do trabalho sobram vagas, né? Enquanto outros concursos sobram pessoas aprovadas na questão de aí sobra vagas, não conseguiu aprovação, faltou conhecimento, aí não é psicologia, aí é conhecimento mesmo, ou entra o psicólogo aí também? Entra o psicólogo aqui também, porque ao longo desse meu período, eu já vi muitas pessoas bem preparadas tecnicamente, mas emocionalmente elas travam, emocionalmente elas têm o branco na hora da prova, elas não conseguem fazer uma boa prova oral. Eu acompanhei uma pessoa que estava fazendo concurso para juíza de direito, ela passou em todas as fases, ela chegou na fase oral, não no estado do Rio Grande do Sul, em outro estado, e estava na frente de todos os desembargadores e foi sorteada uma pergunta e ela não conseguiu responder a pergunta. E o desembargador presidente disse para ela: fulana, te acalma, nós sabemos quem você veio até aqui, a gente tem noção de que você tem condições de nos responder. Respira fundo e eu vou te refazer a pergunta e, por favor, você responda a pergunta para a banca. Ele refez a pergunta e ela não teve condições de responder. Não respondeu. Ela simplesmente foi reprovada. Travou. Ela foi reprovada na última etapa, numa prova oral de juíza de direito. Por quê? Conhecimento ela tinha de sobra, ela fez a primeira fase, ela fez a segunda fase, ela fez a terceira fase e chegando numa quarta fase, que era a prova oral, ela travou. Então aí o que acontece? Parte técnica? Não. Com certeza a parte emocional da pessoa fica com prejuízos porque ela não se conhece e de alguma forma ela acaba tendo dificuldade de administrar a ansiedade, o estresse, o medo de estar diante de uma banca ali na frente e ter que responder algo que foi sorteado na hora. Foi o que aconteceu, ela travou. Ela saiu da prova e ela respondeu para a colega que estava lá fora, tudo que precisava ter respondido ali na hora, ela respondeu lá fora. Dá para comparar isso tudo a um exame de carteira de habilitação, que o motorista sabe tudo, que chega lá e não consegue sequer ligar a chave? Sim, porque a gente está falando da mesma estrutura emocional. Aí é que entra o psicólogo novamente. Existem profissionais especializados hoje em auxílio a pessoas que precisam tirar a carteira de motorista, também focado na terapia cognitivo-comportamental, porque você trabalhou comportamento. A base da emoção do ser humano é a mesma. Diante de uma prova, ele pode travar. Pode ser uma carteira de motorista, um vestibular, uma prova de escola, uma situação onde você tenha... É mais ou menos aquela história do casamento, né? Que o noivo, na hora de dizer sim, ele trava, né? Na hora de entrar. Você já viu alguém na hora de entrar? Às vezes a pessoa trava na hora de entrar, né? E aí que eu digo, a princípio deveria ser uma ansiedade positiva. Deveria ser um momento bom, a pessoa trava. Então, ali é que tem o controle e o autoconhecimento da emoção para poder levar de um jeito diferente. Reunidos os concurseiros, assim são chamados? Sim. Eles são treinados? Os senhores trabalham a emoção? Como é que se melhora isso? Sim, nesse encontro eu dou algumas dicas gerais, né, dentro de um processo de conhecimento técnico emocional. Quem tem interesse busca auxílio individual, né? Alguns cursos preparatórios em Porto Alegre disponibilizam atendimento psicológico,
Então, nós estamos lá, eu e alguns outros colegas, em alguns cursos preparatórios, dando esse auxílio aos alunos também, né? E quem precisa e quem vai além dessas dicas e dessas condições, muitas vezes busca o profissional no consultório particular para que assim ele possa ajudá-lo e direcioná-lo na questão do entendimento. Que muitas vezes também nós precisamos de um auxílio de um psiquiatra, porque às vezes a ansiedade é orgânica, precisa de uma medicação e aí a parte clínica, a parte médica precisa entrar em ação também. Como é que funciona a questão do déficit de atenção? O déficit de atenção, ele é um distúrbio que atinge hoje 4% da população mundial, né, em adultos, que necessariamente tem a origem na infância. Ninguém tem déficit de atenção no adulto, ou seja, o adulto não se diz portador de déficit de atenção se já não teve um histórico. Ele pode não ter sido diagnosticado na infância. E o déficit de atenção, ele acaba muitas vezes atrapalhando a concentração do candidato na hora de estudar. Por isso que hoje em dia se está trabalhando, se está buscando muito colocar e trazer informações sobre o déficit de atenção. Não no intuito de alarmar, porque assim, sintomas de déficit de atenção todos nós temos. Todos somos desatentos, já perdemos coisas, já em algum momento, já tivemos algum momento de impulsividade, de irritabilidade, que são sintomas do déficit de atenção. Isso também é? Isso todos são. Só que qual é a diferença para que você possa diagnosticar um déficit de atenção? É a intensidade desses sintomas e o quanto ele atrapalha no dia a dia na vida da pessoa. Então, o que se tem hoje? Muitos candidatos fazendo uso equivocado de medicação, porque acreditam que usando a medicação para o déficit de atenção eles vão ter uma melhor concentração e com isso render mais nos estudos. E isso ocasiona situações complicadoras no sentido orgânico do candidato. Então, você tem que estar atento a um bom diagnóstico, porque se esse candidato sofre de um déficit de atenção, ele precisa necessariamente de um diagnóstico clínico, de um médico para que faça esse diagnóstico, o uso de uma medicação e uma psicoterapia para que ele possa se organizar e poder desenvolver o estudo numa qualidade melhor. Tem uma idade para isso? Tem um ponto de referência? Não. Ele pode aparecer lá nos 5, 6 anos e você pode chegar à fase adulta sem ter sido diagnosticado e você pode tomar a medicação tranquilamente e fazer o tratamento com a idade que for diagnosticado. Dá para dizer que o déficit de atenção é aquela história, assim, um pouco grosseira, até de se dizer assim, o aluno está no mundo da lua, né? Sim. É o desatento, o boca aberta, o aluno que está no mundo da lua, o moscão, né? Só que aí qual é a diferença? Qual é a intensidade desse boca aberta, qual é a intensidade desse moscão, qual é a intensidade que ele perde as coisas, né? Eu sempre trago o exemplo de uma adolescente que a escola chamou os pais e disse, olha, não tem mais como segurar ela em sala de aula, porque ela é super boa em matemática, eu dou 3 tarefas para ela, ela termina as 3 tarefas enquanto a turma está terminando a primeira. A pipoca a gente não aguenta mais, eles apelidaram de pipoca, né? E aí os pais levaram ao psicólogo, ao psiquiatra, viram que ela tinha déficit de atenção, porque ela tinha um excelente rendimento em matemática, mas em compensação ela era hiperativa, e aí ela acabava atrapalhando, né? Tem uma associação que é formada e dirigida pelo Dr. Paulo Matos, de São Paulo, que traz várias informações sobre o TDAH, aonde numa das entrevistas TDAH transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? O site inclusive dessa associação é tdah.org.br, que tem várias informações. E o Dr. Paulo falava numa entrevista que os pais chegam para ele e dizem, mas eu fiz o primeiro grau, o segundo grau, a faculdade, nunca tive problema nenhum, e agora? Não tem problema, na verdade você não teve um bom diagnóstico nesse período. E o aluno, daquilo, qualquer pessoa que gosta, ele se foca e se direciona. Por isso que muitas vezes passa desapercebido. Então, um adolescente ou concursando está lá focado no computador, um assunto que interessa, ele vai gerar atenção para aquilo ali. Para o restante, ele não gera. Ele tem uma baixa qualidade de atenção. Ele não consegue ter o aproveitamento do conhecimento dele. Bom, vamos continuar falando para os concurseiros. Como é que eles entram em contato? Quem não, concurseiro que não participa ainda dessas reuniões, que gostaria de participar, quer dizer, quem vai fazer concurso e quer um preparo também, né? Isso é gratuito, né? Lá na Livraria Saraiva, sim, esse encontro é totalmente gratuito, por ordem de chegada. Eu costumo dizer que as cadeiras são limitadas, mas se você quiser ficar limitadas em pé... a?
50 cadeiras. Mas é bastante, hein? E nós temos tido, assim, ao longo desse quase 2 anos de encontro, nós temos tido uma média de público de 80, 90 pessoas a cada primeira terça-feira do mês, como eu coloquei, com um assunto diferente. E o pessoal pode ficar em pé lá, a palestra dura em torno de 1 hora, mais ou menos, onde a gente fala sobre... Será também um bom teste para a atenção, né? Será um bom teste para a atenção também lá naquele momento. E, claro, se quiser maiores informações, pode entrar no site que eu disponibilizo. Por favor. fernandoeliasjosé.com.br, né? Ali você tem a agenda, ali você tem o contato, você pode fazer perguntas também. Eu vou estar respondendo sem problema nenhum dentro desse processo todo. Ou para saber a programação da Livraria Saraiva, também se entrar na livrariasaraiva.com.br, você também tem condições de saber quando é o próximo encontro com o concurseiro, qual vai ser o tema e assim por diante. Fracassos em concurso podem dar uma ideia de que a pessoa não sabe, não tem condições, ou isso é uma coisa passageira? Friamente falando, até pode dar uma ideia, mas é importante fazer uma avaliação. 5 concursos, não passei nenhum. Tá, você tem que analisar cada situação. É diferente, você não pode simplesmente chegar e taxar a situação. Fracassou, não vai passar em concurso nenhum. Você vai analisar as situações. Olha, não adianta nem tentar que tu não tem futuro nenhum. Vai trabalhar em vez de fazer concurso. Podemos até chegar nessa conclusão. Mas pode chegar? Podemos chegar a essa conclusão. Com base em que daí? Com base no rendimento da pessoa, com base no rendimento escolar, com base na capacidade e na condição dela que ela tem para fazer o estudo necessário para passar no concurso público. Aquele que é um aluno preparado, uma pessoa preparada, faz 2 ou 3 vezes, se perde por algum motivo, certamente uma hora vai passar. Sem dúvida. Desde que ele esteja preparado? Desde que ele esteja preparado. Quais são os pré-requisitos? Disciplina, determinação, um foco bem direcionado e autoconhecimento. Se você tiver uma boa disciplina, se você tiver base no seu conhecimento, eu acredito muito que concurso é uma questão matemática, 2 e 2 são 4. Eu acho que se a pessoa faz a parte dela, se ela se conhece emocionalmente, se ela trabalha tecnicamente, busca bons professores, bons cursos, não tem como dar errado isso aí. Quer dizer, quem faz cursinho preparatório, quem teve uma boa formação, quem teve uma boa base, é uma questão apenas de saber executar isso na hora certa. Exatamente. Poder, lá na hora da prova, botar em prática o seu conhecimento. Muito bem. Então tá, né? Tá aí, ó. Essa é uma boa ideia, hein, para aquele que tá. Nós temos um público muito interessante nessa área de concurso, né? Interessante. Vamos lá, vamos ver o que tem para nos oferecer o encontro de concurseiros que é realizado na Livraria Saraiva, sob a coordenação do Fernando Elias José, psicólogo, né? Isso, Conte, exatamente. Ótimo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o espaço. Muito bem. Esse foi o Assembleia Entrevista aqui no seu canal legislativo. Permaneça conosco.